Estamos iniciando mais um Café com Cássia e hoje temos um convidado muito especial, que é o Dr. Cleverton Calazans. Veio representando o escritório na qual ele é sócio, Tenório Calazans e Advogados. Não é isso, Dr. Cleverton? Isso. Bom dia, Cássia. Bom dia, audiência. Satisfação grande estar aqui com vocês. Que bom! Participar do podcast. E hoje vamos contar um pouco da história de vida dele também, que já passou por várias atividades. Dentre elas, já trabalhou com laticínios, já trabalhou com seguros, já trabalhou como agente penitenciário. Tem muita história para contar, mas pela paixão ao direito, hoje está aqui representando o escritório. Dr. Cleverton, além da área jurídica, o senhor tem uma vasta experiência, né? Tanto na parte empresarial como contabilidade e também como servidor público, né? Que o senhor já atuou como servidor. Isso. Fala um pouco sobre essa formação multidisciplinar na advocacia. Isso. Cássia. A advocacia, né, a formação multidisciplinar é muito importante, até porque o direito é muito abrangente, né? O direito regula a vida da sociedade. Ele atua em todas as áreas, né? E essa formação, desde o começo de minha vida, eu sempre gostei de relações interpessoais, sempre gostei, quando eu vi um problema, sempre tentei intermediar, sempre fui de conciliar, sempre tive esse espírito de conciliador, né? E gostar realmente de participar da vida das pessoas. Então, quando acabou o meu terceiro ano, eu sabia muito bem que realmente a área da saúde, né, nunca me chamou tanta atenção. Eu queria essa área das ciências sociais. Inicialmente, eu me formei em contabilidade na UFAL, no ano de 97, né, um curso muito bom. E durante o curso, no último ano, eu entrei no curso de Direito, né, que tinha a segunda turma da FAO, a Faculdade de Alagoas, ali no Jaraguá. Sim. O direito, realmente, eu me realizei mais, que é contabilidade. Se identificou, né? Me identifiquei mais, né? É uma área que realmente trata diretamente os problemas das pessoas, né? E também completava a contabilidade, né? Tanto na área trabalhista, como na área financeira, na área fiscal. E a gente se sentia mais completo em tudo isso daí. Durante o curso de Direito, né, eu prestei concurso. Eu sempre estudei para concurso, né? Minha família vem de servidores públicos, né? E sempre incentivou a gente a estudar, né? Que bom seria um concurso, né? Isso é até interessante, porque a sua área, ela já em si, você precisa estar sempre se atualizando, né? Ou seja, na leitura, né? Verdade. Então, sempre gostei de concurso, desde a época da UFAL também, né? Já prestei concurso, vários concursos, né? E durante o curso de Direito, eu passei para agente penitenciário, primeiro concurso que teve aqui no estado, né? Assumi, passei 3 anos lá ainda, uma grande experiência, né? Não só profissional, como pessoa, né? A gente vê lá eu creio que um dos piores estágios que o homem pode chegar, né? O homem isolado, né? Um local, posso dizer assim, até terrível, né? De convivência, salubre. Essa época que eu entrei realmente, de lá para cá, o sistema prisional mudou muito. Mas na época que eu entrei, que eu saí ainda realmente, né? Era bem precária. Sim. Toda a estrutura, toda a situação. E eu costumava dizer, né, que o homem ali dentro talvez seja pior do que numa cama de UTI. Entendeu? Porque você vê sua família ao lhe visitar, né, passando por toda a humilhação, toda a dificuldade, uma vida de sol. E a sociedade, às vezes, né, ali é um local que qualquer um de nós, né, podemos um dia chegar por qualquer deslize que acontecer, às vezes um acidente de trânsito que você não viu, atropelou alguém. E ninguém sabe se um dia você pode chegar lá. E a sociedade ali, às vezes, demoniza quem está ali dentro, né? Ali dentro, a gente, ao conviver com as pessoas, né, vê que além de pessoas realmente ruins, né, pessoas que fez coisa realmente errada, existem pessoas de bens. Isso. Também tem pessoas de bem, pessoas que caíram lá realmente por um deslize, no caso,
às vezes até mesmo perseguição, erro judicial, que pode acontecer, né? E na minha vida, né, empresária, né, antes até da faculdade de Direito, quando eu fazia contabilidade, né, e já inspirado também um pouco na contabilidade, né, eu resolvi entrar na área empresarial. No ano de 2000, eu e meu irmão, nós abrimos, né, com incentivo, claro, do meu pai, abrimos um laticínio, né, era Carnes e Frios o nome na época. Inicialmente foi no bairro da Mangabeira, né, vendíamos queijo, presunto, frango, carne. Era um ramo também que eu me identificava muito, porque a gente sempre gostou também da atividade doméstica de cozinhar, mexer com tudo isso, né, e ficamos nesse ramo aí de 2000 a 2004. Durante essa temporada nessa área empresarial, né, aprendemos muito, né, em relação à gestão empresarial. Nada vem pronto, né, que nem fórmula de bolo para a gente saber. A gente vai aprendendo realmente durante o dia a dia, no convívio, né, tanto a lidar com funcionário, contratar, os direitos do funcionário tem trabalhista, né, a contabilidade realmente me ajudou também. Isso daí já tenho experiência. As alterações fiscais que existem, e quando muda, altera alguma coisa fiscal, né, ninguém chega, o Estado não chega para dizer, alterou isso, né, pague, É você que tem que né, estar se atualizando de tudo, né? a gente tem que se atualizar, né, o contador também, às vezes a empresa informa, né, quando já faz o tributo, mas realmente essa vida empresarial, é como eu digo, né, não é para todo mundo, né, Não, é não. não é para todo mundo, tem que ser muito resiliente, tem que ter perfil, né? A questão de tratar com o cliente também é um pouco complicado, que por mais que você faça, às vezes o cliente não está satisfeito. A questão de pagamento, às vezes a maioria dos clientes quer prazo, né, para comprar, então às vezes você fornece 10 dias, 15 dias para receber depois a outra nota e às vezes não recebe, continua fornecendo. É Então verdade. até esse jogo de cintura aí para negociar o pagamento com o cliente, né, a gente aprende a fazer. Nem sempre o melhor caminho, né, é partir, às vezes, direto para uma cobrança judicial. Até porque, às vezes, a gente vai fechar a porta com aquele cliente. Aquele cliente, talvez, naquele mês, passa por uma dificuldade, né, e não pôde pagar. E a gente tem que ter, né, Esse jogo de cintura, essa né? sensibilidade, De de entender consciência, sim. consciência, de entender aquele momento que ele está passando e depois, às vezes, continua nosso cliente, né, nosso amigo, em casos que realmente chega lá. Pronto. Ô, Cleverton, e depois de ter passado por todos esses estágios, né, que você acabou de citar, chegou um momento que você parou e disse, não, eu agora quero me dedicar ao direito, né? Se pós-graduou, né, em público e privado, né, isso? Isso. E resolveu montar o escritório. Isso. Né? Durante a faculdade de Direito, né, complementar, durante a faculdade de Direito, né, eu já tinha fechado o escritório, eu já tinha fechado lá de sim há alguns anos, e realmente tem na minha cabeça que, assim, quando a gente fecha, né, chega a fechar uma empresa, a gente fecha de coração partido, né, porque a gente se dedicou àquilo ali, né, fez tudo que pôde, mas realmente tem hora que a gente tem que saber que chegou a hora, né, até quando não dá, né, e foi esse momento. Chegou a hora, eu, sabe, vi que não queria aquilo para minha vida, que realmente estava muito preocupado, né? Trabalhar principalmente com produto, né? Com serviço. Então, fiz o curso de Direito, né? Passei no curso de Direito e comecei minha faculdade e nesse momento da faculdade de Direito eu adquiri uma franquia, né? Eu estava querendo ainda investir, tem esse espírito de empreendedor, mas eu estava querendo agora investir em serviço, em algo de serviço. Aí tinha um primo meu também, que também estava querendo investir, e teve uma feira de franquias, eu creio que em Recife. A gente viajou para lá, né, para conhecer os ramos aí, né, que estavam mais prosperando no Brasil, que estavam mais em moda. A gente foi para aquela feira de franchise em Recife e conhecemos, né, um leque de ramos empresariais. E lá nós conhecemos, né, uma empresa de seguros, que era uma corretora, a primeira corretora de seguros do Brasil, chamada Seguralta, que fica em São José do Rio Preto, São Paulo. E ao analisar o projeto, nós gostamos muito, né? Eu também sou muito de fazer amizade, esse meu primo também.
E a gente sabe, né? Quem conhece muita gente, né, tem que aproveitar essas Conhecimento é amizades, poder, já conhecimento é dizia o poder, ditado, né? para poder, né, Portas expandir abertas, né? isso, né? Expandir os conhecimentos, né? E também vender também esses produtos para os amigos, né? Então nós adquirimos essa franquia, né? Foi a primeira franquia, eu acho, da segurada que chegou aqui em Alagoas. Trouxemos, então realmente começamos a vender seguro, né? O seguro aqui, o que mais se vendia era de auto, né? Mas ela trabalhava com todo tipo de seguro, uma das maiores corretoras do Brasil. Passei ainda, eu acredito que uns 2 ou 3 anos também. E depois, né, quando concluí o direito, eu vi que realmente a gente, né, eu não consegui, no caso, né, eu sou muito focado quando eu começo a fazer aqui uma atividade e não consegui manter o foco, né, nas duas coisas da mesma forma, da mesma atenção, o mesmo empenho. Então decidi realmente, né, investir realmente só no direito, né. Inicialmente, né, pensei em concurso, né, sempre estudei para concurso, fiz cursinho, Jamás Jesus Manual, fiz tudo. Que nem eu disse, né, mesmo se eu não passar no concurso, mas eu estou investindo em mim, né, estou aprendendo, né, e me dediquei, né, à carreira jurídica. Né, sempre gostei de advogar, né, realmente quando você resolve dizer que vai advogar, né, tem muitas pessoas, né, que já dizem não é fácil, Isso. né, advocacia, o mercado está saturado, o Brasil é um dos países que tem mais advogados no mundo, né, eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha, né, pesquisar, diz que o Brasil hoje tem a média de 1.400.000 Nossa. advogados, né, Mas uma se tem sociedade. advogados, tem causas para ser resolvida, né? E isso são de advogados inscritos na OAB, né? Pelo que eu vi. Né? Porque ainda tem que passar aquela fase da aprovação na Isso, própria prova interna da OAB, não é isso, isso, Cleber? isso, isso. Né? O censo de 2022 tinha 1.300.000, né? Hoje deve ter 1.400.000, por aí. Muita gente. Muitos advogados, né? Tem a média de, eu acho que é um advogado para cada 140, 150 pessoas. Né? Nossa. Então, realmente é um mercado saturado, então realmente existe esse estimula, né? Mas assim, quando você gosta, você acredita, você vai atrás. E também tem outra questão, né? Que eu vejo assim, ó. Tem muita gente que critica às vezes, né? Ah, um advogado porta de cadeia. Isso. Ah, um advogado quer desfavorecer, às vezes, até mesmo no carro que você chega. O que é que ocorre? Nesse meio aí, devido a essa demanda de advogados, que tem muitos, eu creio que você se destaca primeiro pela organização, né? Seu escritório ele é super organizado, ele tem uma ambientação bonita, ele é num prédio bonito e muitas vezes isso conta, né? Porque o cliente quando chega e vê você num ambiente bem organizado, qual é a visão do cliente? Se ele é organizado, é porque é bom no que faz. E muita gente está ali para advogar e tchau. E você tem um diferencial, né? Tem os seus sócios, cada um especialista numa área e consegue abranger várias situações dentro do seu próprio escritório. Verdade. Né? Sim, aí o meu início, né, da advocacia, dessa experiência, né, eu, né, tive a oportunidade de trabalhar com um colega em Arapiraca. Foi uma experiência muito boa, né, apesar de ser causas pequenas lá, mais de juizado, né, previdenciário, mas eram causas assim, um volume grande, então assim, para quem está iniciando foi bom fazer muita audiência, tanto tinha trabalhista também, então fazer muita audiência e isso daí para quem está começando é bom, entendeu? Participar, ter essa vivência prática que estimula, né? Nem sempre eu disse, nem sempre no começo, né? O dinheiro é É tudo, tudo. é tudo. Conhecimento é O que mais. vale é o conhecimento, né? Até Isso. porque a gente tem que fazer hoje, tudo que a gente faz, faz pensando no futuro, né? Não pode pensar só no hoje, no agora. Passei essa temporada em Arapiraca, né? Depois realmente eu já estava com a clientela aqui também em Maceió, né? Como eu moro em Maceió, minha família aqui, né? Fiquei mais por aqui, em Maceió. Aí estava só aqui, advogando só. Foi quando um primo chamou para ir advogar com ele, né? E a gente, meu irmão também, eu estava também com ele, e depois a gente resolveu se juntar, né? Se juntar e manter a sociedade.
O meu pensamento era realmente ter meu escritório, contratar alguém, mas depois eu vi que realmente a melhor coisa é você realmente fazer sociedade, principalmente com uma pessoa, né, que seja de confiança, que seja do seu perfil também, né? Não adianta, é que eu disse, né, quando a gente faz sociedade, não adianta os sócios serem todos no mesmo perfil, no caso, né? Então, assim, geralmente um vai ter, né, vai ter aquele poder mais de venda do serviço, Isso, é o o outro, o marketing. marketing do escritório, o outro é mais gestor do escritório, né, o outro é mais para a linha técnica de produção, né, e tem aquele que realmente talvez se expresse melhor, né, não que os outros não, mas assim, né, para a sustentação oral mais importante, para estar ali se dedicando realmente à área técnica. Então, né, nós fundamos o escritório, né, Tenório Calazans, inicialmente no Poço, no bairro do Poço. Passamos lá, não sei se uns 5, 6 Começando a anos, vida no curso. começando a vida, né? E nessa época também não tinha, né, não tinha esses centros empresariais, né? E com a criação dos centros empresariais, a tendência foi dos escritórios que tinha de bairro, né, de casas, realmente se deslocar para os centros Quantos empresariais. anos já, Cleber? Nosso escritório, eu creio que é desde 2010, eu acho, por aí, né? 15 anos. Uns 15 anos aí. E quando saiu, né, esse boom aí de centros empresariais, né, meu sócio aí, que é mais aberto, né, eu sou um pouco, né, mais conservador, mais parado para isso, ele é mais aberto, correu logo atrás para a gente também ver um local, até porque o advogado, né, a gente sabe que além de horário comercial, às vezes você precisa trabalhar, né, fora de hora. E quando você está em um prédio comercial, né, é mais fácil a entrada, a segurança. Então você tem acesso a qualquer hora da noite, né, sábado, domingo. É muito mais fácil do que você chegar no escritório de bairro, abrir lá a porta de É rolo, poder verdade. entrar, né, e privar também pela segurança, não só da Isso. gente como do cliente, né. Sim. Inicialmente, né, a gente pensou num público que a gente tinha também, né? Tinha um público criminal, meu sócio fazia muito na época, né? E um público também mais humilde, que às vezes não se sentia tão bem de ir para esses centros empresariais, né? Até porque centro empresarial, quando você chega, né? Você passa pela recepção, entrega a carteirinha, faz o cadastro, né? Faz o cadastro, tem que pegar elevador. Então, assim, tem pessoas mais humildes que não se sentem tão à vontade em relação a isso a poder ir. Mas essa é questão de convivência, né, de costume, a gente conversava. Se a pessoa não pudesse ir, às vezes a gente ia até eles, onde ele estava, né, se pudesse atender. Mas isso aí, com o tempo, né, o pessoal foi se adaptando, se Isso. acostumando, né. E hoje a gente está no Centenário Office, ali no Farol, né, Sim. conseguimos também nosso escritório, né, com uma vista muito boa, bonita, né, Para o mar. Cássia já teve a Um satisfação escritório lá. super moderno, super recomendo, atendimento de excelência. Meu Cássia já Deus. teve lá, né, Já sim. prestigiando da gente. E graças a Deus estamos, né, até hoje aí se dedicando aí à advocacia já há algum tempo, estudando, né, e fazendo aí o que pode, né? E vamos... Cleverton, e relacionando a questão do equilíbrio profissional e o pessoal, como é que você consegue administrar essa questão? A advocacia, né, realmente ela exige muito, né, o direito exige muito realmente do profissional, né? Nós, além de atendermos os clientes, nós temos que fazer o processo, nós temos que muitas vezes despachar com o juiz, ir no cartório pedir para que o processo ande, né? Temos que participar de audiências. Então, realmente são várias atribuições. Além disso, temos que acompanhar as publicações, né, que são feitas por diário para dar andamento dos processos, né, como sentença, fazer os recursos, fazer contestações, tudo que seja necessário. Então, as atribuições realmente do advogado são várias. É até interessante, porque às vezes a gente coloca causas na mão de advogados e acha que está estacionado, né? Que os casos pararam e não fez mais nada. Só que por trás disso tudo existe esse passo a passo que você acabou de citar, né? Isso. Que é muito interessante que as pessoas tenham essa consciência, porque muita gente não imagina, né? Acha que é só despachou o processo e
E Isso. aguarda, né, a decisão. A gente, assim, a orientação que a gente passa para o cliente direto, né, é que, que o advogado ele é o meio, não é o fim, né? A gente vai levar ele até o acesso à justiça, né? Mas aí lá quem vai julgar realmente, né, é o Poder Judiciário. Né? E a gente realmente, satisfeito ou insatisfeito, né, pode recorrer, pode aceitar, mas a gente é o meio. Então, né, a questão da morosidade processual, né, dificilmente decorre do advogado. Né? O advogado geralmente quer que o processo se encerre, não tem interesse que o processo continue. Né? A gente busca o máximo do andamento. Né? A gente, né, os clientes que mais cobram, às vezes, o processo não anda, eu faço questão de chamar ele, né? E levo, às vezes, até o fórum, né? Para conversar até com o serventuário quando é Isso. um ato ordinatório para fazer, uma movimentação processual e até mesmo falar com o juiz, para ele ver que realmente, Existe essa né, possibilidade, Cleverton, desse acesso do existe, cliente com o existe. juiz, O do cliente advogado indo com... lá, às vezes pede para falar com o juiz, né? O cliente é acompanhado do advogado, Ah, né? Tem juiz que legal. atende, né? Atende e tal, e a gente explica toda a situação. Até para o cliente entender e ver que realmente isso faz parte realmente do processo, né? Do processo. É um pouco moroso, é um Interessante, eu pouco desconhecia complexo. essa informação, né? Achei que era, a ponte só era entre o advogado e o juizado. Né? Aí, o advogado, né? No começo, no meu começo da advocacia, eu geralmente trabalhava com notebook, né? E o notebook, como é mais fácil, a gente sempre desloca com ele. Então, a gente, até por ter também, né, pouco volume de processo, né, a gente, né, acaba, né, focando mais naqueles processos, até para ver se o dinheiro sai mais rápido, correndo mais Isso. atrás e tudo. Né? Então, assim, e quando aparecia processo, a gente já queria dar a entrada o mais rápido possível, né, já que entrasse até para ter também esse retorno financeiro. O começo da advocacia realmente não é fácil, principalmente quando você começa de forma autônoma, né? Você vai ter que construir toda a cadeia de clientes, né, ainda para poder se manter, né? Nem sempre você consegue fechar um contrato fixo mensal, né, de consultoria, de prestação à empresa, até porque isso aí vem com o tempo, né, com a confiança, com a experiência, o pessoal vai ter em você. E assim, né, eu por estar com esse notebook, trabalhar no notebook antigamente, eu sempre levava para casa. Então, muitas vezes, à noite, que era o horário de eu estar com minha família, né, eu estava ali, dando andamento, Trabalhando. estava trabalhando, dando andamento no processo, dando tudo. E minha esposa, meus filhos reclamavam, rapaz, você está aqui, né, está fazendo, né, essa hora, tal, amanhã você vai trabalhar já. Eu digo, não, estou só adiantando, porque amanhã vai ter uma audiência, eu não vou ter tempo de fazer. Né? Então, realmente tinha muito isso. Né? E teve um momento da minha vida que eu disse, não, eu vou... Eu sempre, na verdade, tive isso na minha vida, né? Que independente de eu ser um profissional autônomo, mas eu tenho que cumprir horário. Se eu fosse trabalhar numa empresa, eu não tinha, porque eu não posso trabalhar, cumprir horário para mim. Né? Se eu não tiver realmente o que fazer no escritório, mas eu vou visitar um cliente, né? Como eu já tinha alguns clientes tanto do seguro como da época que eu tinha um carne e frios, que eu fornecia carne, eu no começo da advocacia também fui visitá-los, disse que eu estava advogando, né? E perguntava a Muito eles, importante, né? Porque você cria ali importante, aquele laço, né? E perguntava a tá dando a eles, né? Disse a ele que assistência estava que eles advogando, ele precisam. estava trabalhando com recuperação de crédito, que nada mais é do que a mera cobrança, né? Perguntava se tinha cheque para ser cobrado, que a gente fazia contrato de risco, né? Podia cobrar só em cima do que recebesse, né? E consegui realmente alguns clientes, né? Na cara e na coragem, correndo atrás, né? Isso. E abordando, indo até a empresa para indo atrás na verdade, indo atrás do cliente, né? Não esperando que o cliente chegasse até mim, né? Não só ter a indicação do boca a boca. Então, geralmente trabalhava, né, de 8 às 12 e 2 às 6, que nem fosse em qualquer empresa. Com certeza, se tivesse, né, alguma coisa que eu precisasse fazer, eu iria fazer. Mas se também não tivesse, eu digo, não, vou manter. Se não tiver, vou no fórum, ver se bota um processo para andar, vou correr atrás. Mas nunca ficar parado esperando, né, que nada vai Que a cair do coisa céu. aconteça, é verdade. Nada vai cair do céu. Vamos falar agora um pouco sobre questões trabalhistas, né? Que inclusive vocês trabalham com a parte empresarial. E assim, qual a prestação de serviço nessa área vocês podem estar prestando às empresas? Isso. É uma pergunta boa, Cássia.
A área empresarial, né, quando nós oferecemos nossos serviços, a gente oferece um leque de serviços para quase todas as atividades empresariais, né? Desde, além da, que você falou da trabalhista, né, nós prestamos realmente essa assistência jurídica na área trabalhista, não só no contencioso, que seria após o ajuizamento da ação, né, para fazer as defesas da empresa, como também, né, preventiva. Né? Nós verificamos como é que está toda a documentação da empresa, se está sendo recolhido os impostos, o FGTS, se está sendo feito tudo da forma correta, se está sendo realmente colhido, né, as assinaturas, tanto nos contra-cheques como no controle de jornada de trabalho, né, para evitar realmente problemas futuros. Como também realizamos cobranças, né, de clientes, né, inadimplentes. Essas cobranças, inicialmente, nós sempre fazemos de forma administrativa, né, tentamos ainda manter, né, a relação do cliente com o cliente-empresa, né, realmente só entramos, né, na área quando não existe mais interlocução entre o empresário, né, com o seu cliente. Nós entramos, né, dizendo, falamos, né, com o contratado, fazemos parte do escritório e querendo resolver da melhor forma. Né? Pergunto qual a dificuldade, qual se ele teria alguma proposta, né, de solução do problema, e só realmente quando não tem nenhuma solução aí que a gente, né, procura judicializar. Além dessa questão das cobranças, nós fazemos contratos, né? Formulamos contrato, analisamos também contratos que já vêm de terceiro, fazemos alguns pareceres sobre algumas situações que os clientes querem, participamos de reuniões, né? E muitas vezes, né, a maioria das vezes, orientamos os clientes. Né? Sim, aí dentro, né, dentro dessa prestação de serviço que nós temos, né, por experiência com alguns clientes, a gente teve clientes que chegou através de a gente com grandes demandas, né, de processos trabalhistas contra a empresa. Teve cliente que chegou lá que tinha, vamos dizer, 15 ações por ano, né? E funcionários que saíam da empresa e realmente judicializavam. E eu acho que na quarta ou quinta audiência, quando a gente participou, geralmente a gente instruía esse processo, né? Porque a empresa realmente era certinha, pagava tudo tranquilo. E eu não entendia porque aqueles funcionários, mesmo assim, já colocavam na justiça. Né? E o que foi que nós sentimos aí? Né? Que todo esse problema de judicialização vinha ocorrendo devido ao momento da demissão. O momento da demissão. Por que o momento da demissão? Essa empresa, né, era constituída de 2 sócios. Um dos sócios também iniciaram a empresa, tinha quase o mesmo nível de vida, né, dos funcionários, os carros parecidos e tal. E com o passado, viajavam também com os funcionários para realizar as suas prestações de serviço. E com o passar do tempo, né, a empresa cresceu, os empresários realmente, os dois, né, foi realmente subindo o nível de vida e os funcionários ficaram naquele mesmo patamar. Né? E como a empresa realmente cresceu, se estruturou, aí a empresa começou a ter gerente geral, gerente administrativo, diretor, ter os cargos. E aqueles funcionários mais antigos, no momento que realmente não deu mais para continuar na empresa, que foram demitidos pelo gerente, não foram pelos donos. Entendo. Então, assim, eu via muita satisfação grande dele, dizer, eu enriquei eles, eu trabalhava com eles, e no mesmo hotel a gente ficava lá, e na hora de demitir, ele não teve nem coragem de olhar para minha cara, nem a consideração de olhar para minha cara, de agradecer e tudo. Mas, Cleberton, como empresária, eu tenho a propriedade de falar que eu acredito que deve haver, às vezes, ou atualização por parte do funcionário, por exemplo. Aqui na minha empresa, eu dou oportunidade para eles crescerem internamente. Você começou aqui como serviços gerais, mas você tem a oportunidade de terminar ali na sala de impressão, de terminar aqui no marketing. Só que isso tem que partir do próprio funcionário. E eu tenho passado por certas situações. Eu abri vaga aqui, coloquei na internet que estava precisando de pessoas para trabalhar com o marketing da empresa e eu fiquei surpresa porque um rapaz que trabalhava
cavando buraco para colocar placa, chegou para mim e disse: Dona Cássia, me dê a oportunidade. E aí eu parei e fui ouvir. Eu disse: sente aqui. E aí ele falou para mim que já trabalhou com vendas, que pegou a oportunidade de trabalhar cavando buraco porque estava passando necessidade. Mas se eu desse a oportunidade, e eu dei a oportunidade, isso tem o quê? 1 mês e meio. E eu estou vendo que é uma pessoa que está produzindo. E muitas vezes a gente não vê essa iniciativa do próprio funcionário. Porque na medida que a gente vai crescendo, sim, a gente precisa delegar funções. Isso. Mas será que o funcionário, ele está fazendo por onde? Ele está se dedicando ou se esforçando para ser percebido? Tá entendendo? Tô entendendo. E assim, aí esse caso que eu dei exemplo, né, desses empresários, a gente marcou uma reunião até para saber, né, que processo lá que a gente estava querendo formar um acordo. Eu marquei uma reunião com os dois, né, e sentei e disse: olha, o que está acontecendo aqui é que vocês dois, na hora da demissão, vai ter que chegar junto para o seu funcionário, agradecer por todo o serviço prestado, né? Se disponibilizar realmente, caso ele precise de uma indicação, de algo e tal, está ali aberto. E, embora vai se encerrar o vínculo trabalhista, mas deixar as portas abertas, né? O mundo dá muitas voltas, né? E hoje ele precisa de mim, amanhã eu posso precisar dele. Então isso é muito interessante de você conversar com ele e deixar essa porta aberta, porque dificilmente com a porta aberta ele vai querer judicializar, vai querer fechar a porta. Um deles até, né, mangou de mim: quer que eu bote no colo na hora de demitir? Não sei o quê. Eu digo: se for preciso, para não responder um processo, vale a pena. É verdade. Vale a pena, né? Até eu brinquei com ele, né? E por incrível que pareça, depois dessa conversa que a gente teve, todos os outros funcionários que foram demitidos, entendeu? Eles sentaram, os dois faziam questão de sentar. Os dois faziam questão de sentar com o funcionário, né? Conversar com ele. Né, dizia que realmente o quadro vai mudar, né, que faz parte. É né? que, na verdade, deve existir a humildade, né? Porque, claro que a empresa ela não cresce sem os funcionários, né? Isso. E isso eu tenho plena consciência. E até algumas pessoas comentam: Dona Cássia, eu acho muito interessante e admiro a forma na qual a senhora trata os seus funcionários. Mas se eu não tratar com eles dessa forma, como é que eu posso crescer? Isso. Então, como empresário, eu também tenho a propriedade em dizer que a humildade ela deve sim existir. E muitas vezes na hora de uma demissão, né, ou por não estar produzindo mais, ou por estar tendo problema entre os próprios funcionários, né, que existem muitos, e a gente tem que sim abrir mão de algum. Mas essa conversa, esse diálogo, ele sempre existe na minha parte, frente a frente comigo. E eu sempre deixo uma porta aberta. Para você ter ideia, tem funcionários aqui que já saiu daqui e voltou umas 3 vezes. Isso. Porque deixou a porta aberta, né? Viu a oportunidade de trabalhar em outro local, só que quando chegou lá, era só um marketing. Isso. A situação era outra, aí voltou para Miami. Está aqui até hoje conosco, né? É verdade. Então, assim, né? Essa conversa foi muito franca com o pessoal, né? E uma conversa que rendeu grandes frutos. Tanto que essa empresa em si, né, a gente prestava assessoria mesmo na área trabalhista. Né? Tanto que quando acabou, né, esses processos que a gente vinha trabalhando, finalizou com um processo, né, os processos eram mais complexos, porque tinha perícia, tinha viagens, então tinha adicional noturno, deslocamento de viagem, tinha muita coisa. Processos grandes, trabalhosos, mas assim que finalizou os processos, realmente a gente acabou até perdendo o contrato, porque não teve mais demanda, né? Não teve mais demanda. Sim. E hoje, né, encontrei um dia com eles, e aí, bicho, foi que houve? Esqueceu de mim, nunca mais apareceu. Rapaz, graças a Deus, até hoje nada. Eles teve um que a gente demitiu, depois virou Uber, inclusive ele tá pegando até meus filhos na escola, indo levar e buscar. Diga uma coisa boa. Ou seja, a relação já mudou entre funcionário e com proprietário. certeza, até porque no começo, né, aqueles funcionários que saíam ficavam quase que inimigos deles, né? Isso. Assim, ficava até um clima chato, pessoa que você conviveu durante tanto tempo, né? É que nem eu disse, né? Às vezes meu sócio fala um pouco, né? Que eu às vezes não sei diferenciar, né? A questão das relações, né? Entre empregado e patrão. Você trabalha muito com o emocional. Isso. Já ele trabalha com o lado empresarial. Isso, né? Eu sempre seguindo as normas. Eu penso da seguinte forma, né?
eu trato as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado. Para mim é muito importante isso daí, né? Muito importante mesmo. Então, assim, a gente tem que entender que a gente sabe, né, quando o funcionário realmente, né, está dando maçada, não quer ir, e quando realmente acontece um problema pessoal. Sim. Então, assim, problemas todo mundo tem que resolver, né? E a gente tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Eu digo direto isso, né? O negócio só é bom quando é bom para todo mundo, né? Verdade. Não adianta tá bom para um e ruim para outro. E um ambiente de trabalho tem que ser um ambiente de trabalho que todos cheguem lá felizes. Porque o pior ambiente é aquele trabalho que você vai trabalhar a pulso. Vai porque realmente tem que ir. O bom do ambiente é quando você chega lá, todo mundo sorrindo, bom dia e tal, bate um papo. Que às vezes a pessoa está de férias, né? E às vezes fica até com saudade de voltar ali para o trabalho. Então eu sempre, né, privei por essa boa relação, né? Tanto entre meus sócios, tem um assessor jurídico lá também com a gente, estagiário, entre todos, né? Eu sempre gostei de escutar, se está acontecendo alguma coisa, né? A gente tem que ouvir funcionário, né? É muito importante. Muito importante, né? A gente não pode chegar realmente já a gritar nem nada. Agora também, Dr. Cleverton, é muito importante também que os funcionários eles saibam que todos nós temos os problemas, né? Isso. Eu outro dia eu tive que chamar aqui numa pequena reunião e conversar sobre isso. Por quê? Porque a minha função aqui é de manter o salário em dia, é ter uma boa convivência com os meus funcionários. E eu posso passar a dificuldade que for. Ninguém sabe de onde eu tirei o dinheiro, onde eu fui buscar, se eu peguei um empréstimo, mas folha salarial aqui, ela não se atrasa. Porém, é muito habitual os meus funcionários, alguns, claro, né, chegarem aqui. Dona Cássia, eu estou com um problema, não sei onde, será que a senhora podia me adiantar X e ir descontando do meu salário? Então, assim, isso estava sendo muito repetindo aqui. Aí o que é que eu fiz? Comecei a cortar. Porque você tem os seus problemas e eu tenho os meus. Isso. Às vezes o seu você resolve com 3.000. O meu com 300 eu não resolvo, devido à proporção do negócio. O senhor consegue entender? Sim. Então, essa é muito importante também você fazer essa divisão. Como o senhor estava falando que age muito com a emoção, muitos casos aqui eu ajo sim com a emoção, quando se trata de saúde. Mas quero comprar um carro, preciso de um valor. Outra coisa que os funcionários sempre me pedem, Dona Cássia, eu gostaria de conversar com a senhora. Isso aí é interessante te perguntar. Eu gostaria de conversar com a senhora para a gente fazer um acordo. A senhora bate meus tempos de serviço, me paga e eu continuo trabalhando. Fala um pouco sobre isso, Dr. Cleverton. Vamos falar, né? Isso aí, assim, né? Isso aí realmente não pode ser feito. Principalmente, né, quando o empregado se junta com o empregador, né, o demitindo, né, forjando uma demissão, principalmente por justa causa, com fim de liberar FGTS. Exatamente. Seguro-desemprego. Isso daí, inclusive, vai ter. Às vezes a Justiça do Trabalho eu acho que não está mais, mas antigamente, quando a gente ia presenciar para as audiências, tinham lá um cartazinho dizendo, né, que o empregado que se junta com o empregador para fazer negociação, para fraudar o seguro-desemprego é crime. Então isso aí não pode. O seguro-desemprego realmente é para quem está desempregado. Se você estiver trabalhando, você não pode receber. Então isso daí é uma orientação que nós sempre passamos para nossos clientes para não fazer. Certo. Para não fazer, porque realmente, infelizmente, não pode, né? A gente ajuda dentro da legalidade, Isso. Mas a partir do momento que fugiu disso daí, tanto o empregado como o patrão podem se prejudicar. Exatamente. Então, realmente... E é o que eu venho orientando, né? Porque às vezes eles chegam e até se chateiam achando que você não quer ajudar. Mas isso, de fato, é uma forma de você estar fraudando. E, além do mais, ainda tem um agravante pior, né? Porque se o funcionário foi feita a demissão, permanece na empresa trabalhando, se houver um acidente, está totalmente descoberto, Isso. Né? Principalmente numa empresa do ramo que eu atuo, não é isso? E Dr. Cleverton, também gostaria de fazer uma outra pergunta a respeito da prestação de serviço através do MEI, né? Conheço alguns empresários que, salão de beleza, por exemplo,
contrata, faz a contratação direta, porém a pessoa tem que ter o seu MEI e emitir todos os meses a nota, certo? E lá inicia os trabalhos. Com o decorrer do tempo, a pessoa sai. A pergunta é, essa pessoa entrando na justiça teria os direitos de um trabalhador de CLT, por exemplo, ou pelo fato dele ter abrido a MEI e ficado todos os meses prestando com nota, tudo certinho, se isso não implica em nada? Aí é o seguinte, Cássia, né? São duas coisas, a gente vai distinguir aí duas coisas, né? Existe a MEI que contrata que é a MEI, que é dona do salão de beleza, vamos dizer que contrata uma funcionária, isso aí pela CLT, né? Então essa funcionária vai ter todos os direitos trabalhistas previstos, né? E se essa funcionária ela tiver uma MEI, mas ela não emite nota pela MEI dela para essa outra empresa, a MEI dela está, né, em stand-by, vamos dizer, né? Está em stand-by. O que acontece, né? Ela vai ter direito aos direitos trabalhistas, o seguro-desemprego diz, né, a legislação fala que caso a MEI estiver inativa, não estiver produzindo, ela teria direito de seguro-desemprego. Mas na prática a gente se depara que quando chega na caixa para receber o seguro-desemprego, ele vê que tem empresa aberta, eles não pagam. Entendeu? Então isso aí vai ter que judicializar, vai ter que comprovar que realmente a empresa está na inatividade para poder conseguir receber esse seguro-desemprego. Agora, a funcionária, que não é funcionária, né? A funcionária, né? No caso, quando tem o salão de beleza, que a dona é MEI, e a outra pessoa que trabalha lá também trabalha pela MEI e emite nota fiscal, seria uma mera prestação de serviço, né? Onde não teria o pagamento das verbas trabalhistas em caso de rescisão. Inclusive, existe uma lei própria em relação a salão de beleza, né? Nesse sistema aí, que pode ser todas as MEIs, entendeu? Sem vínculo empregatício nenhum, até porque elas ganham com certeza ali um percentual em cima do serviço que é realizado e dividem, né, as despesas, bem dizer, né, do local. Como se fosse uma sociedade. Uma sociedade, né, uma sociedade entre elas, né, um sistema de cooperação, né, todas elas se ajudando. Certo. Devido a isso não gera esses encargos, né, Aí então, no caso, se a funcionária ela emitir a nota todos os meses, ela não tem direito às trabalhistas. A gente tem que corrigir a nomenclatura, né? Certo. Ela não é funcionária. Certo. Ela está dentro daquele salão prestando serviço junto com a prestadora de serviço, que é a dona do salão. Porém, não teria ela direito... Ela não é funcionária, não existe esse vínculo entre ela. Ela vai trabalhar se quiser, se não quiser não vai, entendeu? Ela está ali prestando e ganhando em cima, produção em cima do que está fazendo. Tudo bem. Agora deixa eu lhe perguntar, só para ficar bem claro, né? Porque é uma pergunta que algumas pessoas sempre me fazem, mas eu sou um pouco leiga nesse assunto, não posso mentir. No caso de ela não emitir nota, aí sim, ela entra na justiça e teria os direitos de um funcionário de CLT normal. Isso teria, né? Cada caso é um caso, né? Nós temos que analisar o caso realmente com precisão. E assim, a Justiça do Trabalho, né, embora tenha algumas leis aí existentes, mas a gente vê um entendimento mais abrangente de proteção realmente ao funcionário, né? Tem casos de contratação de MEIs, né, que seria uma prestação de serviço, onde a Justiça do Trabalho entende que seria uma relação de trabalho, né? Estão querendo, né, desvirtuar o contrato de relação de trabalho para dizer que é um contrato de prestação de serviço. Então reconhece essa relação de trabalho e disponibiliza todos os direitos trabalhistas, né, para aquela pessoa que está pleiteando. Certo. Agora deixa... Doutor Cleverton, o escritório de vocês também abrange um assunto bem interessante que é direito condominial. Gostaria que o senhor desse uma breve explicação, né, sobre a atuação de vocês sobre esse tema. Isso. A gente sabe, hoje, né, no Brasil, uma grande tendência, né, de se morar em sistema de condomínio, né? Forma mais segura, mais barata de se morar, né? E com essa grande explosão de condomínio, né, vai aparecendo, né, os grandes problemas, né? Nós atuamos lá no ramo de condomínio, creio que já há quase 10 anos, né?
Pegamos, inclusive, né, condomínios com um grande volume de apartamentos, né, porque quanto mais gente, né, os problemas vão se multiplicando, né. Inicialmente, né, como nós entramos, assim, quando a gente presta serviço para um condomínio, né, além da parte de cobrança, né, que é a parte, acho, prática que se faz mais, né, cobrar realmente taxa extra, taxa ordinária que não é paga, nós também prestamos serviço de consultoria condominial, desde a explicação ao síndico e qualquer dúvida da gestão, como é que funciona, como deve agir. Geralmente nós marcamos uma reunião e nessa conversa, né, nós explicamos lá. Eu leio até os trechos do Código Civil sobre as responsabilidades do síndico. Porque ser síndico, né, às vezes a gente, pelo calor da emoção, eu vou ser o síndico, né? Isso. Mas a gente não sabe das responsabilidades, né, que nós estamos assumindo naquele momento. Então a gente faz, né, e tá ali realmente, né, para ajudar ele, né, digo, olha, você ser o anjo da guarda aqui para tentar lhe proteger de tudo, né? Então nós analisamos contrato, fazemos contrato, quando necessário, fazemos muitos pareceres. Tem gente, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, então assim que realmente pede um parecer, eu digo, pedir parecer do jurídico, pode ou não pode, para ele ficar até resguardado, né, e E geralmente depois não existe ter um problemas regimento futuros. interno, né? Que... Isso. O ato constitutivo, né, do condomínio é a convenção condominial, Sim. né, onde tem as regras gerais de criação do condomínio. Né. E existe o regimento interno, que são normas de convívio, que são realizadas, né? A própria lei prevê o quórum de assembleia necessário para a modificação tanto da convenção como do regimento, né? Certo. A assembleia, a convenção, né, é algo mais sólido, algo mais eficaz, mais difícil para ser alterado. Então, nós trabalhamos lá, né, tanto no litigioso, né, no condomínio, né, quando tem algum tipo de processo contra o condomínio, como também esse tipo de consultoria, né, para tentar evitar, né, problemas futuros. Inclusive, doutor Cleverton, no meio dessas demandas que o senhor estava citando, né, quanto maior é o condomínio, mais problemas se tem. Às vezes existem alguns problemas que podem ser evitados, eu não sei se está dentro da lei, por exemplo. É legal expor publicamente quem não paga o condomínio? Boa pergunta, Cássia. Não é permitido, né, a exposição, né, de quem realmente está em débito com o condomínio. Não é permitido, né, que a proibição dele, né, de usar elevador, de usar algumas áreas comuns. Entendeu? O que pode ser feito é, se algum morador pedir a lista de inadimplência, pessoalmente eu posso mostrar a ele a lista de inadimplência. Mas não expor isso, né, no mural, no local e tal, para que todos, né, tenham acesso a isso daí. Isso. Outra situação é qual é o risco de perder um imóvel em caso de inadimplência de condomínio? O risco realmente existe, né, de perda de imóvel, né, previsto em lei, né, mas isso aí seria no último caso, né. A execução, né, quando a gente está cobrando dívida de condomínio, ela tem que ser o menos gravosa, né, para o devedor. Ou seja, a gente tenta primeiro, né, penhorar bens do devedor se ele tiver, um carro, bens dentro da residência se tiver valor realmente que pague o valor da dívida, tenta penhorar, né, as contas bancárias dele, se tiver. Em último caso, que o juiz vai realmente permitir, né, a penhora do apartamento. Mas E já não é tão aconteceu. simples, já aconteceu. E também não é tão simples, né? Até porque o apartamento é penhorado, vai ser avaliado, depois vai ser posto em acha pública, vai ser arrematado, né? Um procedimento realmente mais demorado. E quais são as medidas que o condomínio pode tomar contra os inadimplentes? No caso, seria contratar o advogado, ou já existiria, né? Cada condomínio tem seu sistema realmente de cobrança, de trabalhar, né? Certo. Tem condomínio que com 30 dias de inadimplência manda uma cartinha, né? Com 60 dias mandam para o jurídico. O jurídico entra diretamente em contato com o condômino devedor para tentar receber, né? Com 90 dias já negativa e já pode entrar na justiça. Então, cada condomínio tem uma forma de trabalhar. Tem condomínio que se devendo, passou um mês, já pode judicializar direto, né? Vai depender realmente da prática de cada um.
né, nós sempre orientamos, né, e buscamos, né, essa negociação, né, de forma administrativa. Só entramos realmente em último caso quando realmente não tem condições. Pela prática que nós temos, né, essa questão também de flexibilizar muito os acordos, né, de não pagamento. Vou parcelar em 10, parcelar em 20, né? São coisas que a gente vê que realmente não gera bom resultado, até porque, né, eu dou exemplo, se a gente tiver 4 contas para pagar, cartão de crédito, que a gente sabe que os juros é alto, a taxa de condomínio, a água e a luz. Eu vou deixar de pagar qual dos 4, né? Vou deixar de pagar o condomínio. Mais fácil. Porque a água vão cortar, a luz vão cortar e o cartão de crédito o juro é alto, também não vou usar. E o condomínio, né, vai deixando. Então, se a gente for realmente flexibilizando demais, né, a gente acaba com que o condomínio, o número de inadimplentes aumente. Né? Então, a gente realmente é um pouco mais intransigente em relação a isso. Né? O próprio Código Processo Civil prevê, né, que nas execuções o devedor pode, né, pagar ao ser intimado, né, pode pagar 30% do valor do devedor e dividir parcelar o restante 6%. Sim. Então a gente tenta manter esse padrão, né, quando a parcela com certeza não é tão baixa, né, e em casos extremos a gente leva para o corpo diretivo do condomínio, né, outra forma de parcelamento em maior número de parcelas. Até alguns casos, teve uma hora que eu pedi até para levar para a Assembleia, mas assim, pela nossa experiência, quando leva para a Assembleia, não é muito bom o resultado, porque os condôminos se revoltam. Dizem, eu paguei em dia porque ele não paga. Vamos dividir, não. Tem que pagar de uma vez. É pior ainda, às vezes. Acontece sim. Às vezes é pior ainda. Doutor Cleverton, estamos vivendo num mundo moderno hoje, né, onde a inteligência artificial vem dominando o mercado em várias áreas. A pergunta é, como é que vocês estão lidando com toda essa situação? Boa pergunta, Cássia. Realmente essas novas tecnologias, né, que vêm, eu acho que está vindo muito para ajudar o trabalho, principalmente da gente, da advocacia, né? Nós, na pandemia, né, vivemos uma pandemia e a pandemia, né, apesar do grande terror, né, que trouxe, né, para todo mundo, né, grandes perdas que nós tivemos, mas também deixou, né, alguns resultados bons, que eu posso dizer, em relação a práticas que teve que ser tomada naquele momento, como, por exemplo, audiências virtuais, né? Os tribunais, né, tiveram que se adaptar, né, com lockdown, não poder sair de casa, tiveram que se adaptar, e para não parar de vez, tiveram que se adaptar a essa forma de fazer audiência virtual, onde, né, o juiz fica na casa dele, o advogado no seu escritório, a testemunha em sua casa, cada um no seu local de trabalho. Então, assim, para o advogado, realmente, foi essa nova tecnologia, essa nova ferramenta, né, facilitou bastante nossas vidas, né, até porque às vezes a gente vai para uma audiência às vezes 10 horas, eu tenho que chegar lá de 9 antes, para passar a cliente algo no sentido, e às vezes a audiência atrasa, sai de lá 2, 3 horas. Hoje eu fico no meu escritório, perdi o dia. Hoje eu fico no meu escritório trabalhando, abro lá na hora da audiência, e na hora que chamar, a gente está lá e já faz a audiência. Então, assim, foram mudanças, né, que vieram para ficar, essas audiências virtuais. Audiências quando são mais complexas, né, casos mais complexos, que precisa realmente haver muita testemunha, é interessante que essa audiência seja realmente presencial. Né, mas audiências mais simples, né, eu acredito que deve ser feito realmente de forma virtual, melhor forma. Hoje a maioria das audiências são híbridas, né, pode ser tanto presencial, quem quiser vai, quem quiser pode participar de forma virtual. Excelente, né? A inteligência artificial, né, posso lhe dizer, né, que eu não sou tão adaptado, né, a essas novas tecnologias, né? Eu vou me adaptando devagarinho, né? Foi muito bom lá no escritório, principalmente, né, chegou um sócio mais novo, né, que é essa geração mais nova, né, que está mais ligada à tecnologia. Também nunca fui de redes sociais também, não tenho essa prática, né, sou um pouco mais reservado. E essas novas tecnologias, quando a gente aprende a mexer, a gente vê o quanto é interessante, né? E hoje eu posso lhe dizer, sem medo de errar, que os advogados que realmente, né, não se adaptaram à inteligência artificial vão ficar para trás, né? Vão ficar para trás em que sentido, né?
no sentido de produção, né? Enquanto um advogado que usa inteligência artificial, né, vai utilizar bem menos tempo, né, para fazer um serviço, né, com qualidade também, né? Aquele que não usa, né, vai perder muito mais tempo. Exato. Então, vai se cansar mais, vai produzir menos, né? E um aspecto importante é dizer que a inteligência artificial ela não veio para substituir o advogado, ela veio para facilitar a vida dele, né? A gente tem que saber usar as ferramentas. Quanto mais conhecimento você tiver, você facilita o funcionamento da ferramenta, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma contestação, eu vou dizer, né, faça uma contestação, aí a gente pode anexar lá os arquivos de petição inicial e documentos, né? Faça uma contestação da petição inicial, a linha anexa. Você vai dizer o que quer, né? Vai dizer que se quer abrir um tópico de tempestividade, um tópico de alguma preliminar, competência de parte, competência de juízo. Você vai dizer todos os comandos que você quer ali. Na contestação, vamos bater em cima daquele ponto, desse, desenvolver tudo. Então, assim, o conhecimento é necessário ter e passar para ela. Se você pedir para ela fazer, ela vai fazer, mas ela vai fazer algo mais enxuto, entendeu? Não vai ser algo raso. Quanto mais informação você der, ela vai fazer algo mais completo. Inclusive, quando ela colocar lá os tópicos, depois você pode pedir para desenvolver cada tópico. Então, isso aí realmente facilita muito, né? O uso da inteligência artificial, né? Hoje já estamos vendo aí alguns problemas, né? A inteligência artificial realmente, às vezes, ela inventa a jurisprudência que não existe, né? Apesar de você colocar lá, não invente jurisprudência, mas aí o computador ainda enrola, inventa, quando você procura lá não é a mesma coisa. Então tem tribunais já condenando advogados que estão, né, usando esse tipo de tecnologia. Que estão usando esse tipo de tecnologia, né? Sem esse tipo de tecnologia, sim, né? Sem verificar o conteúdo. Exato. Se o conteúdo que está ali realmente é verdadeiro ou não. É, porque você, né, tem que averiguar se o que ela te passou procede. Com, né, certeza. A petição, apesar dele dar, mas você tem que fazer, você tem que ler toda, tem que fazer da sua forma, entendeu? Ele vai ali adiantar o seu serviço, mas não vai fazer o seu serviço. Então tem gente que está usando aquilo ali, né, de forma indiscriminada, tipo, muito fácil, tu imprimiu e colocou. E realmente essas pessoas acabam, às vezes, se prejudicando, né? E se não for dessa forma, né, vai realmente acabar prejudicando, né, o mercado da advocacia. Então, realmente, tem que exigir que realmente as coisas sejam feitas, né, de forma correta. Pronto. Doutor Cleverton, a atuação de vocês lá no escritório, ela é mais de causas pessoais ou em massa? Excelente pergunta, né? Cássia, é o seguinte, né, no ramo do direito, né, nós temos realmente essa advocacia, né, mais pessoal, e temos a advocacia em massa, né? A advocacia de massa seria a advocacia mais repetida, né? São causas que a gente já faz um processo tipo formulário, né? E são causas de revisão de contrato, são algumas causas previdenciárias, por exemplo, processo do FGTS. Então vai mudar mais o nome da pessoa, tempo de serviço, né? E cálculo, né? Esse tipo de advocacia precisa mais de um planejamento. Eu necessito mais de estrutura do escritório, até porque eu vou ter vários processos para acompanhar. Eu tenho que ter sistemas de cálculo, né? Eu tenho que ter realmente uma estrutura maior. E o vínculo entre cliente e advogado, né, não é um vínculo tão grande, até porque às vezes você pega um sindicato que você não sabe nem quem está representando. Tem processo desse, que vocês têm ideia, que não tem nem audiência. Entendeu? São matérias de direito que está sendo discutida, né, que o juiz vai analisar, né, sem existir até contato entre advogado e cliente, né? O nosso escritório, né, o escritório hoje, nós temos hoje 3 sócios, né, temos assessor jurídico, um estagiário, então vai de perfil de cada um. Nosso escritório hoje, eu posso dizer, é um escritório quase 100% realmente de atendimento pessoal, né? A gente, nesse atendimento pessoal, a gente tem um vínculo, né, entre clientes, que acaba até se transformando em amizade. Sim, né? Sim. Eu tenho exemplos que nem, né, já aconteceu, né, de um cliente lá, né, me contratar, na verdade, contratar o escritório, né, para ir com ele, com a esposa dele, para uma audiência trabalhista. E quando chegou nessa audiência trabalhista, eu estava lá, mas teve um problema também, o cliente da gente tinha sido preso há pouco tempo, e ficou lá
um sócio meu, né? E o cliente ligou para mim chateado, dizendo que tinha me contratado para acompanhar ela, não tinha condições para contratar outro advogado, ele tinha contratado, até porque ela se sentia melhor comigo. Foi quando eu liguei pro meu sócio, ainda dava tempo, né? A gente chega antes de audiência e diz, olha, volta, tu vem para cá que eu vou voltar para aí. Então, assim, a gente, por ter esse atendimento diretamente Cria um pessoal, vínculo. cria um vínculo e essa relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança. Entendi. Você confia naquela pessoa, naquele advogado, né? Eu às vezes, né, comparo muito, né, ao advogado ao barbeiro, né? Quando você está no barbeiro, que já é conhecido, você senta lá e deixa ele trabalhar. Ele vai fazer, chegar em casa não vai procurar erro, não vai procurar nada. Quando você vai para uma pessoa nova, quando ele corta, pode ficar melhor do que o outro, mas você vai analisar os detalhes. Então, o advogado, quando você já realmente já tem esse costume com ele e tal, você sabe que realmente está sendo ali bem representado, entendeu? E realmente é uma relação longa. Dificilmente ele vai trocar de advogado, né? A nossa atuação no escritório, né, a gente sabe que o direito é muito amplo, tem várias áreas, e a gente não consegue abarcar tudo, né? A gente tenta lá, em cada sócio especializa numa área, né, e tenta realmente, o que puder realmente pegar, a gente vai realmente atender o cliente naquilo ali. Até porque, é que nem eu às vezes comento, né? Se a gente der a chance do cliente ir para outro advogado, pode ser que ele goste mais, né, e acabe deixando a gente. Então é bom a gente resolver todos os problemas dele, se puder, né? Com certeza, se tiver competência para aquilo. E se não tiver, delegar um colega, fazer uma parceria, entender, mas também nunca deixar o cliente desassistido, dizendo, não, esse problema aqui eu não faço, mas eu sei quem faz e vamos tentar resolver. Sim. Né? Sempre dar essa assistência aí para o cliente, que é muito importante. Tem um assunto, doutor Cleverton, também muito interessante, que nós sabemos que o seu escritório trabalha também, né, com essa modalidade, que é a questão do direito de saúde, né, dos cidadãos. O que o SUS é obrigado a oferecer? Existe algo que as pessoas não sabem que têm o direito? Não vou lhe dizer, Cássia, que as pessoas não sabem entender que tem direito. As pessoas sabem que tem direito. O problema é que esse direito, quando elas procuram, né, não conseguem. Né? Hoje, nós temos lá no escritório uma grande demanda, né, de judicialização de procedimentos cirúrgicos. Né? O estado de Alagoas, né, está passando pelo momento, o que é que acontece? Né? Nós temos até a autorização do estado para realizar a cirurgia. O estado atendeu a pessoa, viu que era necessário fazer a cirurgia e autorizou e mandou para o hospital. Quando você chega no hospital, o hospital diz que não vai fazer a cirurgia porque o estado está em débito com o hospital. Não está pagando a ele. Então, e aquela cirurgia vai demandar a compra de equipamentos que é caro e que realmente o fornecedor não vende mais o estado, esses equipamentos, só se o dinheiro for na frente. E o estado também, né, a gente sabe que o ente público ele não pode pagar de forma antecipada, ele só paga após a prestação de serviço, a apresentação da nota, tem toda uma forma, um procedimento de pagamento. Então, o que acontece? Às vezes fica inviabilizado a realização desse procedimento cirúrgico. Então, desculpa. E o que demanda uma grande quantidade de processos judiciais visando esses procedimentos cirúrgicos. Apesar do Estado, né, várias vezes a gente consegue eliminar para realizar a cirurgia, o juiz permite, né, determina que o Estado em 48 horas faz, o Estado já determina, mas o hospital não faz. Então o juiz determina que ele pague ao hospital. O Estado não paga, então geralmente tem que esperar os bloqueios de valores na conta do Estado, para que ser Estado, quando eu falo Estado, pode ser Estado, município, União, né, contra quem for a ação, né, muito público, na verdade, contra quem for a ação. Então realmente essa prática aí, né, essa grande demanda aí de cirurgias aí vem realmente ocorrendo muito, principalmente aqui no estado de Alagoas. Mas o SUS, né, é um sistema universal de saúde, que ele vai desde a assistência primária, né, as cirurgias complexas, transplantes. Eu creio que o Brasil
né, por mais eficiente que seja a prestação de serviço, mas assim, o Brasil ainda fornece E realmente nós temos muita coisa grandes aí. profissionais no SUS, né? É, Os melhores grande. profissionais estão, inclusive, no HGE, né? Inclusive o sistema do SUS, eu creio que de hemodiálise, né, eu creio Sim, que seja um dos, funciona muito bem. funciona muito bem, é um dos melhores do mundo, né? Muito bem. Doutor Calazans, a respeito dos novos alunos que estão aí chegando em massa, né, se formando em direito, apesar de existir uma prova bem burocrática na qual eles precisam passar, mas está chegando aí no mercado vários advogados novos. Qual é a sua orientação? Fazer um concurso público, montar um escritório, se aliar aos próprios novatos e abrir uma sociedade? Isso, né? O direito, né? Excelente pergunta também, Cássia, né? No direito, né, a gente sabe que eu acho que toda faculdade, né, devia ter realmente, todo mundo devia fazer curso de direito, na verdade. A gente vê que em todas as áreas exige o direito. Você vai fazer um concurso na área de saúde, na prova do concurso público vai cair. No mínimo, direito constitucional, direito Verdade. administrativo. Isso em qualquer área, da engenharia, em qualquer área. Na engenharia, quando você também é engenheira, você sabe que tem as normas, né, da BNT, tudo isso é norma e tudo isso é direito. Então, realmente, quem tem o direito junto de outra profissão, sai na frente, né? E como o direito trata dessa relação de convívio, né, entre as pessoas, entre a sociedade, então eu acho que é realmente muito interessante, todo mundo tem. A gente sabe que o direito hoje, eu creio que é a profissão que abre mais um leque, né, de oportunidades para aquela pessoa que é formada, que vai desde o concurso público, né, são os concursos hoje que eu acredito com maiores salários, né, é juiz, promotor, procurador estadual, municipal, auditor, tem várias áreas, acabou? Tem várias áreas aí que você pode realmente investir, né? E eu digo o seguinte, né, quem se forma em direito vai muito do perfil de cada um, né? Se eu sou uma pessoa mais retraída, uma pessoa que realmente quer ter uma estabilidade, uma pessoa que gosta de estudar, né? E me vejo mais, né, como funcionário público, então se formou, né, vamos estudar para o concurso público e fazer o concurso, né? Se é a pessoa que quer advogar, que gosta, né, eu nunca fácil, eu digo, fácil não vai ser, nada é fácil. Do jeito que passar no concurso também não é fácil, né? São vários desafios, né? Mas eu digo, antes de qualquer coisa, nunca se desestimule, né? Tente, se dedique. E eu acredito que a advocacia ainda realmente é muito promissora, né? Eu digo isso, né? Dá para todo mundo, né? O mercado dá para todo mundo. Os colegas que eu vejo aí de fora, a maioria, 70%, são as mesmas pessoas, né? Se renova pouco. Hoje realmente tem alguns advogados novos e eu vejo hoje, né, com essas redes sociais, advogados novos que hoje Se têm um destacando bastante. acesso grande às redes sociais, tem um destaque assim meteórico, conseguindo até ter um destaque maior do que alguns advogados mais antigos, né? E é que nem eu digo, né? Quando o cara é bom, às vezes você é bom, não dá conta de tudo, você pode não ter tanto conhecimento, mas você chama o bom para trabalhar para você. É verdade. Então, se você souber explorar essa questão de rede social, sua divulgação, você divulga, né? E se não souber fazer, passaria. Chama o colega que sai, se não tem confiança, né? Mas também não vai deixar de perder o cliente. Então, realmente, a gente tem que insistir. Não é fácil, tem que ter resiliência, né? Correr atrás, que dá para todo mundo. Apesar de ter muito advogado, mas hoje, né, é uma grande oportunidade ainda. Chegamos ao final de mais um podcast e eu gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Calazans aqui com a gente. Foi uma manhã muito produtiva, onde nos abriu muitas oportunidades de enxergar tanto conhecimento dentro do direito. E eu quero agradecer demais ao meu público também que assiste ao Café com Cássia. E mais uma vez, muito obrigada, Dr. Calazans. Eu que agradeço, Cássio, a oportunidade de estar aqui essa manhã, né, participando desse podcast, né, e assim, quero ressaltar aqui para o público, né, da importância de a gente tratar as pessoas, né, com humanidade e bem do lado que esteja, né, com esse Cássia, né, por incrível que pareça, né, do lado contrário, né, Exato. eu estava no caso, entrei com ação com um funcionário, defesa dos interesses do funcionário da empresa dela. Foi formulado o acordo, né, a flexibilidade, com certeza Sim. protegendo os direitos do trabalhador, né, e criamos realmente, né, uma certa empatia, né,
tanto que fui convidado aqui para participar aqui do podcast. Com Então, agradeço certeza. muito, Cássia, por tudo aí. Com O que certeza. precisar, estou à disposição. É sobre Abraço ao público. essa relação que ele falou aqui, né? De cliente e advogados. E quero deixar um abraço para os demais que não puderam estar presentes, né? Mas o que vocês precisarem de causas trabalhistas, nós encontramos onde, doutor Calazans? Tenório Calazans Advogados. É isso aí. E você pode ser o próximo convidado do nosso Café com Cássio.